Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gustavo Militão e está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão, da Ilha do Retiro, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Globecast. Nosso Instagram é o Esportices Globecast, o Twitter é o @Esportices e o Medium é o medium.com/Esportices. Lembrando que nós também estamos nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está te esperando por lá, hein? Uma torcida rubro-negra, o Rádio Esportices está começando e no programa dessa semana a gente aí faz aquela análise dos jogos da semana do Leão pelo Brasileirão 2020. Vamos também tocar aí num tema importante, a reforma estatutária do Leão, com um convidado especial. E também as últimas notícias do clube nas curtinhas. Então, vamos começar aí com a nossa tabelinha rubro-negra comigo e com Arthur Lima. Tá chegando a tabelinha para você aqui no Rádio Esportices. Vamos embora. Tabelinha rubro-negra do Esportices Globecast, começando agora. Aqui com Gustavo Militão e Arthur Lima, direto de Brasília. Arthur, seja bem-vindo. Uma semana que poderia ser melhor, né, Arthur? Fala, Gustavo. Fala, ouvinte. Talvez os resultados não sejam os resultados dos nossos sonhos, né? Mas foram pelo menos um ponto aí desses 6 disputados fora. No final das contas aí não termina sendo o pior dos mundos, não, hein? Não, verdade. Dentro do campeonato do esporte, acho que a gente tá dentro do nosso objetivo, né? Tá dentro da nossa meta. Mas é isso, torcedor. Vamos conversar aí sobre essa semana leonina, né? Semana aí de 2 jogos, né? O jogo no meio da semana e no fim da semana. Vamos começar então falando, né? Partida do meio da semana. Na última quarta-feira, Sport enfrentando Fortaleza lá na Arena Castelão. Um jogo que se criou uma certa expectativa, né? Depois dos bons resultados que o Sport coletou, né? Das vitórias, 2 vitórias seguidas. Mas acabou sendo um jogo onde o Sport apresentou pela primeira vez, sob o comando de Jair Ventura, algumas dificuldades. Dificuldades que acabaram sendo fatores que decidiram a partida. E o Fortaleza saiu com a vitória por 1-0. Arthur, o que você achou da partida contra o Fortaleza? Você destacaria alguma coisa? Você pontuaria algo para a gente começar aqui a nossa análise desse jogo? Não, é exatamente isso aí que você falou. Teve por estarmos vindo de 2 vitórias seguidas e de uma franca evolução, foi a primeira contramarcha da fase Jair, né? Foi um jogo que o Sport experimentou de novo uma nova postura dentro de campo, mas a leitura de jogo talvez não tenha sido a melhor e a execução também não foi boa. O jogo, assim, do ponto de vista tático, a grande novidade que eu vi ali naquela partida foi que na fase ofensiva a gente experimentou um 3-5-2 com Ronaldo alinhando com os zagueiros atrás, assim, né? Lhe agradou? Não funcionou. Não funcionou. Uhum. A partida foi ruim. A gente não conseguiu nem funcionar ofensivamente nem defensivamente. É verdade. Mas foi uma tentativa de Jair que parece que mostra ter repertório, né? Na hora de montar os times e na hora de analisar a melhor forma de encarar os adversários. Então talvez esse 3-5-2 na fase ofensiva aí, com o Ronaldo entre os zagueiros, os laterais subindo ao mesmo tempo, tenha sido a grande novidade desse jogo, né? Já que você tocou no assunto laterais, né? Eu achei que os nossos laterais que foram
válvulas de escape muito boas nas partidas contra o Grêmio, contra o Goiás. Dessa vez não funcionaram, né? Contra o Fortaleza não funcionou os dois laterais, tanto o Patrick quanto o Luciano Juba, vamos dizer assim, o personagem do jogo, né? Acabou sendo o personagem da partida. Mas eu também destacaria, Arthur, que mesmo com esse repertório tático, eu senti a nossa marcação no jogo contra o Fortaleza um pouco mais frouxa do que nos últimos jogos. A gente não conseguiu marcar tão bem quanto marcou o Grêmio, quanto marcou o Goiás, principalmente. O Fortaleza teve mais liberdade para jogar, principalmente ali pelo lado, né, pelos lados ali com o Romarinho. O Romarinho deu muito trabalho e eu não senti a marcação do Sport encaixada. Você ficou com essa impressão também? Fiquei com essa impressão. Foi a pior partida sob o comando de Jair Ventura. Sim. E apesar digamos, em tese, mais liberdade para os laterais, eu achei que faltou profundidade no jogo de lateral do Sport. Exato. O 3-5-2 terminou funcionando para dar uma superioridade numérica no meio, mas que foi inefetiva, né? Faltou aquelas triangulações que funcionaram tão bem contra o Goiás. Então, de longe, considerando a partida de hoje domingo, né, desse Sport Palmeiras, que a gente já vai falar, sim. Foi de longe a pior partida do Sport sob o comando de Jair. E foi, como você mesmo colocou, esse desencaixe da marcação foi muito em decorrência talvez eu acho que de mais essa novidade, né? Eu não sei se faz bem a um time variar tanto. Eu acho que é importante ter variações, mas eu acho que não estava na linha, digamos assim, do desenvolvimento normal do esporte, essa formação experimentada no jogo contra o Fortaleza. Pois é, e no segundo tempo, já que você falou aí da questão das mudanças táticas do esporte, no segundo tempo o esporte até tentou sair mais pro jogo, até tentou buscar mais, atacar, porque no primeiro tempo o Fortaleza dominou o jogo praticamente por completo. E aí vem o lance que originou a vitória do Fortaleza. É uma jogada que começa com o Romarinho, ele entra na área, né? Ele vai pro confronto individual ali com o Luciano Juba. E aí o Juba acaba meio que se precipitando. Tenta dar o bote, mas acaba acertando o jogador do Fortaleza. Pênalti muito bem marcado pela arbitragem. E aí na cobrança o Fortaleza faz aí o gol com o Wellington Paulista. Você acha que foi um erro de concentração do Juba, Arthur, naquele lance? Uma desatenção. Eu vi algumas pessoas até comparando, mas acho que não tem nada a ver essa comparação com o lance de Maílson contra o Curitiba. Digamos que a fase de Maílson contra o Curitiba foi muito mais grave. Muito mais grave. Não, esse pênalti que o Juba cometeu foi um misto de inexperiência do jogador, do ponto de vista individual, sim, mas foi também um excesso de volúpia do próprio Romarinho, que é o melhor jogador do Fortaleza. Exato. O segundo tempo se concentrou nesse confronto. Então, assim, Juba não estava bem protegido, é um jogador inexperiente e uma hora o cara acerta, né? E aí o Romarinho conseguiu entrar pedalando, o Juba desequilibrou e deitado tentou dar o bote, né? Enfim, se você deixar muito exposto um jogador de talento no mano a mano, tá? Dobraram o tempo todo em cima de Juba, né? Uhum. E numa dessas ele cometeu erro, né? Faz parte do jogo. Então, não dá para acreditar 100% no jogador. Isso não invalida o atleta, não. Acho que faz parte. Se não fosse aquele lance ali, poderia ter sido outro. Assim. Poderia. Exatamente. Foi melhor, né? Eu acho que aí é o problema também, às vezes, da avaliação do próprio torcedor, né? Que nada isenta que o Patrick, por exemplo, poderia ter cometido a mesmo lance. O Patrick, um dos nossos zagueiros, enfim. Acabou de ser ali que o Fortaleza foi muito inteligente, talvez, de jogar na inexperiência do Luciano Juba em jogos de Série A. E o Romarinho, que é um cara muito mais experiente e que tá numa fase muito boa, acabou fazendo o gol do jogo. E aqui vai o mérito pro Esportistas, né, Arthur? Porque é dos jogadores que a gente destacou na edição passada que nasce a vitória do Fortaleza, não é isso? É bem lembrado. O pênalti quem sofre é Romarinho e quem marca o gol é o Wellington Paulista, que foi jogadores que a gente destacou. E aí o Sport acabou sofrendo aí a sua derrota. Derrota que deixou realmente a torcida um pouco triste, né? Por conta do embalo que o time vinha. Mas aí
né, dias depois, vamos para o domingo, dia 13, e o Sport vai até São Paulo encarar o invicto Palmeiras. Jogo duro, jogo difícil, mas que terminou um jogo cheio de plot twists, né? Daqui a pouco a gente vai explicar o que é plot twist para você, torcedor. Você que não está muito familiarizado com o termo. Vamos começar contando a história aí desse Palmeiras 2, Sport 2, lá no Allianz Parque. Inclusive, torcedora que acompanha os Sportices, um jogo que começou se assemelhando muito com aquela partida contra o Grêmio, né? Lá na Arena do Grêmio. Um jogo que começou com um enredo muito bem parecido. O Sport, diferente do que aconteceu lá no Ceará, com uma marcação bem encaixada, time bem montado em campo, e logo no começo da partida, o Leão sai na frente, numa jogada que envolve laterais e Patrick, né? Como lá na Arena do Grêmio, só que o Patrick não fez o gol, ele sofre o pênalti, numa jogada de Sander que Patrick entra na área e acaba sendo empurrado dentro da área, o juiz marca o pênalti, e na cobrança o Iago Maidana vai lá e bate, converte. Terceiro gol do Maidana, né, no Campeonato Brasileiro, é o segundo de pênalti, né? É o segundo gol de pênalti, né? O segundo de pênalti. É uma batida em cima do Everton. O Everton que é um bom goleiro, um bom pegador de pênalti, inclusive. Mas... Esse lance, inclusive, o Twitter do Sportices comentava, foi aos 10 minutos, mais ou menos, que o pênalti aconteceu. Isso. O Sport não tinha chegado nenhuma vez no ataque do Palmeiras ainda. Exatamente. A primeira descida, o Sport sofre o pênalti e Iago Maidana converte. Exato. Mas aí começam os plot twists do jogo, né, Arthur? Aí o jogo começou a ter as suas viradas de drama, de roteiro, de agonia, enfim. Vamos contar aí pro torcedor. E aparece aí o grande vilão, né? Talvez do jogo, né? Do vilão da torcida rubro-negra, que foi a partida que Sander fez, né? Assim, talvez essa foi a pior partida. Assim, eu não me recordo assim de forma fácil. Se eu parar para lembrar, até me recordo. Mas assim, na história recente, poucas vezes um jogador foi tão contraproducente pro clube, né? Uhum. Foi um cara assim, é como se fosse aquele lance de cinema, né? Que um cara que tá ali sempre do seu lado se revela um espião inimigo, né? Um agente duplo. Exato. É tipo, não tem o desenho do Scooby-Doo, né? Que você descobre quem é o vilão quando tira a máscara, né? Sim. Pois é. Foi mais ou menos isso aí, porque aí o Sander, tudo bem, esse primeiro gol foi uma descida dele, né? Ele cruza de um lateral pro outro. Isso. Mas aí, aos 29 minutos do primeiro tempo, uma bola absolutamente dominada ali pelo Sport, a bola estava estourada lá de trás para a defesa do Sport. Ele tá com a bola dominada e eu pressenti que ele ia entregar no pé de William Bigode. Porque você teve o mesmo pressentimento que eu tive. Porque eu vi que Bigode não ia desistir do lance. Ele estava atento. E não é característica dele desistir. Sander percebe que ele tá na linha do Adrielson ali. Isso. E ele dá as costas para Bigode. Quando ele dá as costas para Bigode, William sai disparada na direção do nosso goleiro Luan Poli. Isso. E aí Sander recua de uma forma curta. Ele não atualiza a posição de jogo antes de dar o toque. Ele olha para Bigode, dá as costas e aí recua curto. Nessa virada de cabeça que ele dá, é o tempo que o William leva para se deslocar em direção ao Luan Poli e pegar a bola no meio do caminho. Assim, o Luan Poli foi inativo no lance, mas o que Sander fez não tem perdão, assim, sabe? De jeito nenhum. Até pelo acúmulo dele no que ele vem fazendo aí, partidas péssimas, assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional. O cara vai e entrega um jogo que estava controlado. O Sport não passava sufoco e tinha 1-0 de frente no Palmeiras lá. Então, o William vai lá, pega a bola, toma, dribla o Luan Poli, que foi bem passivo no lance. Sim. E chega ao empate de um jogo controlado, assim. Então, assim, balde de água fria nas nossas pretensões, né? Já que você falou em balde de água fria, né? Aí, aos 41 minutos, a gente toma outro balde de água fria, né? Um golaço, né? Vamos aqui dar acesso que é de César, né? Um golaço do Zé Rafael, um chute do meio da rua.
O que eu fiquei impressionado no lance é a distância que a bola passa de Luan Poli. Luan Poli pula, mas a bola passa muito longe dele, né? Foi um chute na gaveta, né? Não tinha como um goleiro pegar uma bola daquela. É um chute de uma rara felicidade do Zé Rafael. E já que nosso glorioso Sander já tinha entregue o empate, ele não satisfeito, 2 minutos depois, acaba cometendo uma falta dura na cara do juiz, bem pertinho ali do juiz, e é expulso, deixando o Sport com um jogador a menos. Ou seja, eu até botei no meu Twitter, se o Sport perdesse qualquer ponto em São Paulo, já teria um responsável, Sander. E esse mesmo jogador que foi defendido pelo presidente, né, que o presidente Milton Bivar foi lá se humilhar para ele ficar no Sport, porque ele não queria ficar no Sport. Milton se atira nos pés dele praticamente para pedir para ele ficar. Agora eu gostaria de saber por que, Milton, você fez isso. Você tem algum número estatístico que embase a continuidade de Sander no Sport nessa temporada? Ele mesmo querendo ir embora? Ou é simplesmente a preguiça de ir ao mercado para contratar né? Ou até medo de que ele entrasse na justiça contra o clube? Eu queria que você comprovasse em números. Por que Sander hoje ainda é jogador do Sport Clube do Recife? Estatística. Mas parece que trabalhar com números não é muito a praia dessa direção, não. Mas enfim. Aí vem o segundo tempo e tome plot twist. Tome plot twist, né, Arthur? O melhor jogador da partida até então, o Zé Rafael, aos 14 minutos do segundo tempo, termina expulso, né? Mas a expulsão dele, assim, se a gente olhar o lance da expulsão, a gente pode até dizer que ela foi injusta, porque ele foi punido com o segundo amarelo por supostamente ter deixado o braço no rosto de Marquinhos. Isso. O rosto, a mão, o braço de Rafael não bate no rosto de Marquinhos. Não foi falta. Ele simula ali. Até falta foi, porque ele deixou a mão no peito ali. É verdade, isso que eu Mas não foi no rosto. Agora, no lance anterior, Ricardinho entrava com a bola dominada na área do Palmeiras. Zé Rafael faz a falta e ele toma apenas amarelo. Num lance que era para expulsão. Isso. Então, o juiz inverteu os lances, né? Essa expulsão errônea terminou sendo como dizer, uma correção, né? Uma justiça que foi feita com o que vinha acontecendo dentro da partida. Isso. Assim, o Palmeiras perde o cara que vinha desequilibrando. Né? Se você lembrar o gol, né, do Zé Rafael, que foi em cima da marcação, num espaço mínimo de marcação que o Ricardinho deixou. Né? Ele guarda a bola ali no chute de rara felicidade. E vinha controlando o jogo. Era ele quem mandava na partida. Era o cara que desequilibrava no meio para o Palmeiras. E aí o Sport volta à igualdade numérica com um placar desfavorável. Né? Essa obra toda na conta do seu Sander, né? O lateral o indesejado. Né? E aí, enfim, após essa expulsão, o Sport volta a encaixar a marcação, volta a ter um pouco mais de saída. E aí, numa jogada de Rogério, que toca para Mugni, vindo de... Ele recebe a bola, deixa para Mugni, né, que dá um drible de corpo no zagueiro, entra cara a cara com Everton e chapa no canto para empatar para nossa felicidade. Né? E aí... Para nos salvar. Mugni termina, de alguma forma, tirando um pouco desse amargor que vinha sendo essa partida. Né? Uma partida que começou muito bem dominada, a proposta de jogo sendo bem executada, na frente... o nosso lateral entrega um gol de presente, vai expulso, e aí a gente consegue, depois da expulsão do Zé Rafael, a igualdade no placar. Um momento de alívio ali, né? Com certeza. Mas aí, enfim, terminou que nada mudou depois disso, né? Ficou tudo muito, muito parado, né, Gustavo? Depois do empate do Sport, o jogo não fluiu tanto, né? Ficou um jogo meio morno, né? Não sei se o Palmeiras também poupou um pouco de energia, porque vai ter um compromisso pela Libertadores aí no meio da semana, né? O Sport não tem jogo. O Palmeiras vai jogar aí pela Copa Libertadores. Mas, ainda assim, o Palmeiras quase faz o gol, né? Aos 47 minutos, né? Uma jogada com o mesmo William, né? E muito parecida até, a jogada até parecida com a do primeiro, com a do gol que ele marcou, né? Ele consegue driblar, tirar do Luan Poli. Só que aí, ao invés de ele bater pro gol, ele resolve cruzar. E aí o Gabriel Veron, que estava fechando,
não estava tão bem posicionado, não consegue chegar na bola e, para nossa sorte, né, a bola acaba passando e vai pela linha de fundo. Então, o Sport arranca aí esse ponto que é precioso, né? É um ponto precioso. Arthur, você no comentário pós-jogo, lá no Esportistas, você disse que esse empate ele era um pouco agridoce. Explica um pouquinho pra gente por que você fez esse comentário aí do... Porque você olhava pro campeonato e via que era uma possibilidade de fazer 3 pontos e que virou só 1? Se a gente voltar aí ao início da partida, todo mundo tinha uma expectativa ruim pro jogo, né? Isso. A gente estava esperançoso porque via o time melhorando, mas a gente sabe que o Palmeiras tem um elenco superior. A gente sabe que o Palmeiras tem pretensões superiores às pretensões do Sport. Joga um campeonato diferente do nosso. Joga um campeonato diferente do nosso, completamente diferente. E aí a gente começa a partida, enfim, com a possibilidade de ganhar. A gente jogava melhor, jogava bem, proposta de jogo sendo bem executada, 1-0 de frente. Enfim, entre idas e vindas, terminamos empatando a partida. Então, assim, olhando o campeonato como um todo, foi um ponto muito importante. Sair para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras é uma equipe forte. Por mais que não jogue o seu melhor, é uma equipe forte. O Sport fatalmente entra para perder a partida, mas aí volta com um ponto. Pô, bom. Mas aí a gente olha para a partida e vê que não fosse uma falha individual, não fosse um jogador com tamanha responsabilidade, tamanha infelicidade, a gente poderia ter sonhado até com vitória. Aí, enfim, fica esse sentimento dúbio, né? Esse gosto esquisito, né? Sobre o resultado da partida, né? Então, talvez por isso eu tenha definido esse empate como agridoce. Nem nos satisfaz, nem nos deixa decepcionado, né? É isso. Um ponto a mais, tá valendo. Arthur, vamos começar então falando aí dos destaques individuais aí do jogo. Eu começaria com um destaque positivo, eu começaria destacando a atuação de Lucas Mugni. Lucas Mugni, que é um jogador que, desde que chegou ao Sport, não fez ainda uma grande partida, né? É um jogador que ainda está, vamos dizer, devendo. Muito criticado, inclusive, em algumas vezes. Um jogador que é muito criticado porque é um jogador que tem apresentado um futebol muito mais do mesmo, né? É um cara que não tem conseguido colocar fogo no jogo, né? Não consegue ser criativo. Mas jogou bem. Inclusive, o SofaScore reconheceu isso, dando uma nota 7.3 para ele. O Mugni, que acertou 83% dos passes na partida, jogou 77 minutos e se movimentou muito bem pelo campo, né? Buscou mais, obviamente, a movimentação dele mais pelo meio, mas fez uma partida bem satisfatória. Eu destacaria ele como um ponto positivo do jogo. E você? Eu vou destacar o autor do outro gol. Vou destacar o Maidana, mais uma vez. Assim. Certo. Acho que ele, depois da chegada de Jair, ele teve uma faixa de campo mais reduzida para jogar. E aí, jogando como um zagueiro, sem tanta expansão, né, assim, ele tem se comportado melhor. O time mais equilibrado sempre favorece as virtudes dos jogadores. Né? O Maidana tem sido um zagueiro seguro. Ali pelo lado dele, o Adrielson, enfim, deu um susto ali no lance que você descreveu no final com o William. Isso. E o Maidana foi bem mais seguro assim, na partida, sabe? Eu acho que ele tá muito bem por cima, tem se consolidado aí como batedor de pênalti, um estilo que eu não gosto muito, mas que tem sido efetivo, bateu 2 e converteu 2. Eu acho que o Maidana aí merece uma menção aí como destaque positivo. Mas o troféu abacaxi de pior em campo, eu acho que nesse jogo vai ser unânime, né? Não tem como não citar aí o rapaz da camisa 12, né? O lateral, nosso glorioso Sander aí, que o Sport agora não vai poder mais negociar com nenhuma equipe da Série A, porque ele já fez aí o limite de jogos, né? Então a gente vai ter que, se quiser se desfazer dele, emprestar ou para uma equipe da Série B, ou da Série C, ou para outro lugar fora do Brasil, que eu acho praticamente impossível. Esse abacaxi é para ele mesmo, né? É todo dele, né? Sem dúvida, né? Ele já tinha deixado claro que não queria continuar jogando, e hoje em campo ele provou que não deve mais jogar. Né? Eu não sei nem como é que fica o elenco
diante de uma atuação tão desastrosa, né? Sabe? Foi irresponsável, né? O Sander hoje foi... Ele me deixou, assim, numa amargura com ele que eu não sei se eu vou conseguir superar depois, né? Mas... Então, enfim, pior da partida disparado, né? Total. Mas há adendos aqui. A atuação de Luan Poli não foi uma atuação segura, longe disso. Soltou algumas bolas, inclusive durante o jogo, né? Rebateu algumas bolas ali. E no primeiro gol, tava mal, né? Tava bem mal posicionado naquele lance também. Não saiu com aquela decisão para definir o lance ali junto com o William. Então, o Luan Poli, uma partida bem, né, abaixo das que ele vinha fazendo. E volta a causar uma preocupação aí sobre a titularidade do gol do Sport, na minha opinião. O Luan Poli não tem... Ele tem falhas discretas, né? Ele termina não comprometendo... Falhas que não se fala tanto, né? Mas o lance do William mesmo, ele falha também. Ele sai equivocadamente do lance lá. Quando o Adrielson deixa o William escapar, ele tá meio que perdido no meio do caminho, né? Isso. Então, assim, ele espalma umas bolas pro meio, ali meio curta, sabe? Eu não gostei do Luan Poli também, não. Mas eu também tenho outro destaque negativo. Quem seria? Eu acho que o Barça não se ouve bem, sabe? Entrou de titular ali e foi muito nulo no primeiro tempo, né? Que foi o tempo que ele jogou. Ele não conseguiu desenvolver o ataque, não conseguiu fazer boas tramas com o Patrick ali. Também não foi bem defensivamente. Isso. Embora tenha sido o ponto de virada no jogo contra o Goiás, principalmente, hoje contra o Palmeiras foi muito mal. Talvez o Barça esteja se consolidando como o jogador de segundo tempo. Né? Exato. Mas, enfim, pós-jogo, né? Nosso treinador deu as suas declarações na tradicional coletiva e falou aí um pouco da sensação que esse empate provocou, né? Então, vamos ouvir um pouco aí o que é que o Jair mencionou aí, o que é que ele trouxe aí da análise pessoal dele aí no pós-jogo. Vamos ouvir o Jair. Vamos lá. Então, assim, lógico que pelo tamanho do esporte eu não posso comemorar um ponto. Não posso comemorar um ponto pelo tamanho do esporte. O esporte é um clube gigante. Eu não posso jogar, vir trabalhar, pensar em empatar. Mas a gente tem que avaliar as circunstâncias. A gente tem que avaliar que a gente enfrentou o atual campeão paulista, um time que venceu um clássico, né, que acabou tendo tudo que aconteceu durante essa semana. Então a gente tem que levar as circunstâncias de um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Um time que está invicto jogando em casa. E a gente consegue sair na frente. E a gente acaba levando empate, depois um belo gol, que a gente não tem nem o que falar, daquele chute, quando acerta. Mas o time foi valente, o time foi guerreiro, o time não se abateu e nós buscamos um empate. É isso aí, né? O Jair Ventura externou uma certa... deixou um gosto de quero mais, né, Gustavo? Eu senti nesse trecho da coletiva um inconformismo, né? É aquele sentimento que dava para ter buscado algo mais. Quando ele diz que não consegue comemorar um ponto, né, não pode comemorar um ponto, é porque ele sentiu que o Sport estava... A proposta tática estava correta, a leitura tática do jogo estava correta, mas infelizmente, né, nosso comandante não contava com a astúcia, como parodiando Chapolin Colorado, né? Não contava com a astúcia, entre aspas, do nosso intrépido Sander aí, que cometeu essa falha, né, as falhas aí que deixaram o Sport na mão. E perdemos a chance de pescar, quem sabe. Não vamos dizer também, né, que se não houvesse a expulsão, era que o Sport ganharia o jogo, mas a chance de ganhar o jogo teria sido muito maior do que foi. Você destacaria também mais alguma coisa pra gente fechar essa análise aí de Sport 2, Palmeiras 2? Não, para ampliar um pouco mais, a fala do Jair mostra um pouco um cara muito centrado, né? Sim. Um cara que sabe o que quer. E eu acho que isso tem refletido no time. O time, quando você joga melhor, quando você sabe o que fazer, quando quer, me parece que tudo se assenta, né? Inclusive a parte emocional. E eu talvez esse tenha sido a primeira vez que o Sport vai buscar um resultado, né? No ano, inclusive. Sim.
O Sport, mesmo perdendo ali, mesmo na desvantagem numérica, não foi um time que se desesperou em momento nenhum. Assim. O tempo todo o Sport guardou uma postura e quando teve a igualdade numérica novamente, foi lá e arrancou o empate. Então, acho que isso tem muito a ver com o trabalho, o bom trabalho do Jair Ventura, que esbarra na limitação técnica do elenco. O Sport não vai alçar voos maiores, muito por isso, né? Mas, sem dúvida, nessa entrevista me transpareceu um cara muito centrado, um cara que sabe o que quer e que tem conseguido dar essa cara ao time do Sport. Pois é, torcedora do Sportices, o Sport, depois desse giro aí de 2 jogos fora de casa, no momento ocupa, né, ao final da 10ª rodada, ocupa a 14ª posição no campeonato, com 11 pontos ganhos. São em 10 partidas, foram 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Sport marcou 10 gols, sofreu 13, saldo negativo de 3, tem um aproveitamento de 36,7%. Chegamos à metade do primeiro turno, né, do campeonato. Arthur, os 10 primeiros jogos do Sport, temos 11 pontos, temos uma média um pouquinho superior a 1 ponto por rodada. É um caminho, é uma campanha que é suficiente até aqui para os nossos objetivos, ou uma campanha que poderia estar um pouco melhor? Olha, considerando o que fizemos ao longo do ano, eu acho que temos que estar satisfeitos, né? Embora a gente tenha 11, temos 10 rodadas já, né? Nossos adversários aí, quem está atrás da gente na tabela, apenas o Curitiba e o Bragantino também tem 10 jogos, né? O Goiás tem 8, Isso. Botafogo, Bahia e Corinthians tem 9. Eu acho que dá para dizer que foi satisfatório, foi feito o que foi possível, né? O Sport só voltou para o campeonato mesmo a partir do jogo contra o Curitiba. Exato. Antes disso, a gente estava morto, né? Então, acho que a gente tem que olhar com um pouco de generosidade o que a gente fez até agora. A gente está vivo, acho que estamos melhorando e é isso. Foi feito o que foi possível. Acho que não dava para fazer muito mais, sabe? Até agora eu tô satisfeito, ciente de que tem que melhorar. Eu Mas acho que fica um pouco possível. também, né, Arthur, o sentimento só de frustração de 2 resultados, né? Principalmente aquele jogo contra o Curitiba, né? Que era um ponto que estava na mão. E talvez um pouco menos o resultado de hoje contra o Palmeiras, né? De hoje, a gente tá gravando depois da partida. Mas eu compacto também do seu sentimento. Acho que o Sport faz um campeonato dentro do que ele pode entregar. O elenco que temos, as dificuldades que a gente tem, e principalmente a demora de ter encontrado um treinador, porque só encontramos um treinador já perto da metade do turno, que trouxeram o Sport aí, como você disse, de volta para o campeonato. Então, eu acho que a gente está no caminho dentro do que a gente pode andar. Mas, Arthur, temos agora aí 5 desafios pela frente, as próximas 5 rodadas. Vamos atualizar o torcedor rubro-negro com os próximos jogos aí que o Leão vai enfrentar? A gente no Sportices 12, a gente fez uma análise blocada de 5 jogos, né? A gente tinha mencionado, já estreou pegando 4 jogos fora e 1 em casa, né? Exatamente. Agora a gente vai para uma sequência de 5 jogos, onde serão 3 em casa e 2 fora. Então é isso, torcedor. Nossos próximos 5 jogos serão... A gente primeiro vai enfrentar no dia 20 de setembro o Fluminense, na Ilha do Retiro. O Fluminense é o atual 8º colocado, tá bem à nossa frente, né? Depois a gente joga na quarta-feira, às 21h30, também na Ilha do Retiro, 2 jogos seguidos em casa. 2 jogos aí sem viajar, né? Isso. A gente vai enfrentar o Corinthians, que é o 15º colocado, numa crise ferrada aí. Depois a gente sai, no dia 3 de outubro já, contra o Bahia. Vamos jogar lá em Pituaçu. Nosso 4º jogo agora em sequência vai ser o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. O Flamengo é o 5º colocado, enfim, o time mais poderoso do Brasil hoje. E depois a gente fecha essa sequência de 5 jogos contra o Botafogo na Ilha do Retiro, dia 11 de outubro. Botafogo, que atualmente abre a zona de rebaixamento, é o 17º colocado.
E aí, Gustavo, esses 5 jogos aí, qual a perspectiva real aí para essa sequência de jogos? Arthur, eu vejo aqui uma possibilidade muito clara de 10 pontos aqui para o esporte. Num cenário otimista, evidente, né? Eu vejo aqui que a gente tem uma boa possibilidade de pontos aqui. Se nós fôssemos de 10 pontos, a gente iria para 21 pontos no campeonato. Seria uma pontuação muito boa, né? Chegar à 15ª rodada aí com 21 pontos. Mas o esporte aqui, tirando o Flamengo, que não faz parte do campeonato do esporte, né? De maneira nenhuma. E talvez esse jogo com o Fluminense, que é um adversário que é um adversário chato de você enfrentar, um time experiente, uma equipe que está, vamos dizer, ali naquela zona intermediária da tabela, a gente vai enfrentar aqui equipes que estão numa situação muito com dificuldade nesse começo do campeonato. Podem ser equipes que no início do campeonato você dizia, esses aqui não vão brigar com o esporte. Mas Bahia e Botafogo estão aí numa situação, né, complicada. Bahia começando agora um trabalho aí com o Mano Menezes, o Botafogo vem aí de uma derrota num clássico, aí perdeu pro Vasco aí agora no clássico, não tá numa situação também de muito conforto. E o Corinthians, como você bem destacou, né, numa crise, né, terrível, torcida, diretoria, não sabemos se vai trocar de técnico até esse jogo contra o Sport. Então eu vejo aí que a gente tem uma possibilidade bem concreta de buscar pontos. Esse jogo, 2 jogos fora, eu vejo uma possibilidade que contra o Bahia a gente tem uma boa condição de beliscar esses pontos. E aí contra Botafogo e Corinthians aqui na ilha é jogo para pensar em vitória, na minha opinião. Eu acho que esses 10 pontos são uma meta otimista, realista, né? Ela, enfim, isso aí daria um aproveitamento um pouco maior, a mais de 50%, né, dos pontos disputados. Eu acho que o Sport não pode pensar diferente. Se o Sport quer permanecer, tem que pensar em vencer esses jogos. Mesmo o Fluminense, né, que vai fazer um campeonato confortável, não deve nem disputar as cabeças, mas também não deve frequentar a parte de trás da tabela. Sim. Também não é um bicho de 7 cabeças. Acho que o Sport já mostrou capacidade de jogar competitivamente, hoje, inclusive, contra o Palmeiras, né, no domingo 13. Não vejo nada demais assim no Sport ir buscar 3 pontos contra o próprio Fluminense. Mas enfim, o time é feito de sequências, né? A gente vai ter um Corinthians precisando sair da crise, vai ter um Bahia querendo engrenar com o Mano Menezes, então são jogos que podem complicar ali. Eu acho que 10 pontos aí tá de bom tamanho. Contra o Flamengo é aquela história, é outro campeonato que o Flamengo joga. O que vem é lucro, né? Lucro, né? Com certeza. Vamos torcer, torcedor. Vamos torcer aí que essa sequência aí próxima seja bem melhor do que essa. Foram 4 jogos fora e foram jogos bem, bem complicadinhos aí que a gente teve. E aí, torcedora, a gente sabe que o esporte vai muito além das 4 linhas, né? Fora de campo aí nós estamos observando no âmbito do Conselho Deliberativo o trâmite de uma proposta de reforma do nosso estatuto, né? Isso foi deliberado numa comissão e agora tem sido deliberado no âmbito do Conselho uma proposta de atualização do nosso estatuto, da lei que rege o clube, né? Essa foi uma promessa de campanha da chapa vencedora no último pleito, da chapa Esporte do Povo, cabeçada pelo presidente Milton Bivar, pelo vice-presidente Carlos Frederico e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Pessoa. Isso notoriamente é uma reação a esse atual estado de coisas em que se encontram as finanças do esporte. E também uma necessidade decorrente da aprovação da lei do Profut, né, a lei 13.155 de 2014, que é um programa federal que estabelece, entre outras coisas, um programa de parcelamento mais suave para os clubes, né? Estabelece das dívidas que os clubes contraíram, clubes e entidades esportivas em geral, que contraíram perante a União. Então ela estabelece uma série de benefícios para que esse parcelamento seja feito em longas prestações, né? Muito mais suave. Essa lei também estabeleceu uma autoridade pública de governança do futebol, que faz uma série de exigências de medidas de transparência, de uma administração melhor para que os clubes adotem. E é
no meio desse bojo aí, desse contexto, que os clubes de futebol e o esporte especificamente, no nosso caso, têm tratado da necessidade de reformar o estatuto, né? E a gente tem um convidado especial aí, né, Gustavo? E justamente para a gente esclarecer a torcida rubro-negra, né, o porquê e para que o estatuto do clube vai ser reformado, nós fomos conversar com o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, Fernando Pessoa que já foi ex-presidente do Esporte, e atendeu gentilmente o convite da Rádio Esportices para esclarecer esses temas tão importantes aí para o futuro do clube nesse momento de mudança, né, de adequação do esporte, mais do que necessária, aos estatutos aí, segundo as regras do Profut. O nosso comentarista Arthur Lima conversou com o Fernando Pessoa por telefone e a gente vai agora reproduzir aqui esses trechos mais importantes aí da conversa, uma conversa importante que vale a pena que a torcida rubro-negra fique atenta para esse papo. Então, vamos lá. Presidente Fernando Pessoa, presidiu o esporte de 2001 a 2002 e agora retorna como presidente do Conselho Deliberativo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo. É um prazer ouvir alguém de tamanha expressão dentro do clube aqui no Rádio Esportistas. Presidente Fernando Pessoa, obrigado por atender nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Rádio Esportistas. Não precisa agradecer, enquanto presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, eu sei da minha obrigação de prestar contas do que estamos fazendo. No que diz respeito à proposta de um novo estatuto, este Conselho deve findar na próxima semana, no mais tardar na quinta-feira, a proposta de estatuto que terá que ir à Assembleia Geral, que é o órgão máximo do Esporte Clube do Recife. E estamos propondo um estatuto que se adeque às normas do Profut, que infelizmente gestões anteriores não quiseram anuir ao Profut, o que traz sérios prejuízos ao esporte. Avança em propostas, por exemplo, de comitê de conformidade, que é algo novidadesco, mas é algo que se impõe no mundo hoje, que é um conselho para se reunir. Normalmente ele se reúne ordinariamente uma vez por mês. Um comitê de conformidade é um comitê enxuto, curto, e que indicará ao executivo que o proceder que ele vai adotar é consonante com as normas internas do clube, com a legislação esportiva vigente na nação e com as leis que têm a ver com o futebol. Isso para evitar que algumas coisas sejam praticadas e que depois, se não forem resolvidas de imediato, muito rapidamente, possam gerar danos, talvez às vezes até incontornáveis no futuro. Essa novidade aí que o senhor coloca, ela não é uma exigência do Profut, né? Ela é uma inovação do próprio esporte, ou eu estou enganado? Não, veja, o Profut não exige a conformidade, mas, por exemplo, a nova lei de sociedades anônimas prevê, é uma opção, e é para dar uma celeridade, é para dar mais agilidade, é para que saiamos, não é no regime presidencialista. Os clubes do Brasil, na sua grande maioria, o regime não é presidencialista, é regime de império. Eu vi recentemente, por exemplo, o presidente Paulo Carneiro do Vitória, que haveria recebido, estou vendendo peixe pelo preço que comprei, um recurso para aplicação no futebol feminino. Eu disse, não, o dinheiro é do Vitória, eu aplico onde eu quiser. Não é assim. Os dinheiros que são carimbados, você tem que aplicar onde o dinheiro está carimbado. Eu vi isso, foi numa entrevista para um blog, para um podcast lá de Salvador. Pois é. Então isso é uma postura de império, não é nem presidencialista. E nós não somos parlamentaristas,
porque o Brasil, aliás, a América Latina não tem uma cultura parlamentarista. Mas este processo de compliance, de antecipação, de agilidade para os atos praticados pelo Executivo estarem em conformidade com todo o estamento, a legislação tem que ser mais rápido. Nos tempos de hoje é um prejuízo enorme a gente ter muita lentidão nas atitudes, né, dos executivos em geral. Você coloca sob suspeição e aquele ato não é concretizado imediatamente. Presidente, o senhor já falou aí da necessidade de adequar o Profut, mas as instituições elas aprendem também, né? Elas adquirem conhecimento, know-how e podem se reinventar. Eu até tinha colocado aqui o que é que pesava mais no que foi a proposta de campanha, né, da chapa que o senhor integrou, se foi a necessidade de adequar o Profut ou essa recente crise que o esporte ingressou. O que é que pesou mais nessa formulação? Arthur, não é uma questão de que o que pesou mais. Nós não tínhamos conhecimento do que efetivamente estava ocorrendo com o Esporte Clube do Recife. Nós tínhamos sinais. Lhes dou um exemplo. Quando foi aprovado o primeiro exercício do administrador que antecedeu o Milton, do Executivo do Esporte, eu fui o único ex-presidente que votou contra. E votei contra sob a seguinte argumentação. Números não são palavras. Existem números. X de despesa com tal rubrica. Como se deu os gastos com esta rubrica? Detalhe. Não tem detalhe. Por exemplo, na licitação anterior ao antecessor de Milton, deu entrada nos costos do esporte um valor considerável. Foi dito em reunião de conselho que era uma bonificação. E não era bonificação. Era um adiantamento de receita que onerou sobremodo as receitas futuras. Isso é algo que o Profut veda veementemente, né? Ele estabelece... Você tem um limite, por exemplo, você apresenta seu orçamento e até 20% você pode exceder. Claro que justificadamente. Mas acima disso você tem que ter o aprovo publicizado do Conselho. E aí o Conselho também será corresponsável pelos danos causados. Para você ter uma ideia, eu não vou entrar no mérito jurídico, porque não existe sentenças transitadas em julgados, sequer medidas liminares adotadas. Mas um ex-presidente de futebol do esporte haveria adiantado, enquanto pessoa física, aproximadamente 3 milhões, enquanto pessoa jurídica da empresa que ele é o titular, mais 4 milhões, e esse dinheiro precisa se ver como entrou e como foi gasto. Por quê? Porque quando o Milton assumiu, e é o que recebemos nos números, o esporte não pagava fornecedor, jogador, etc., desde agosto. Esse dinheiro entrou e saiu para onde? E por onde? Eu, enquanto presidente do Conselho, nós estabelecemos uma comissão, esta comissão chegou a um resultado, a um relatório, encaminhamos ao Executivo, o Executivo ficou buscando documentação, etc., etc., só que um mês e pouco atrás, mesmo na pandemia, nós levamos este relatório ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, e ele de imediato remeteu ao GAECO para que averiguasse, porque nós não temos poderes, por exemplo, de perseguir dinheiro, de quebrar sigilo bancário, de quebrar sigilo telefônico, de verificar preços de mercado no momento que tal transação ou qual transação foi feita. Nós não temos poderes para fazer isso. Não estou assacando contra a honorabilidade, não estou chamando ninguém de criminoso.
Agora afirmo, pelo menos gestão temerária de recursos do Esporte Clube do Recife existiu com certeza. Falando isso, inclusive de cima dos meus 38 anos e 5 meses de membro do Ministério Público, trabalhando só com direito penal e direito constitucional. Esse tema que o senhor tratou aí, inclusive, dá o gancho para a gente falar de outro tema do Profut, né, comparando com o atual estatuto do esporte. Ficou uma sensação na torcida e nos sócios de uma certa impunidade em relação a essa gestão temerária aí, né? A nova lei a lei do Profut, que é a Lei 13.155 de 2015, ela exige que os clubes tenham um regime de disciplina próprio dos dirigentes, né? Que pratiquem atos de gestão irregular ou temerária. Este regime de disciplina próprio dos dirigentes é o Comitê de Conformidade. Só que não existia. Isso é um ponto. 2, ao leigo, se imagina, bota na cadeia, puxa a reda. Não é assim. Tem um proceder. Nós temos uma Constituição que assegura a defesa a partir do momento de qualquer acusação. A honra das pessoas não pode ser colocada na vala comum. Eu não posso abrir a boca usando rede social, não é num podcast como você, mas, por exemplo, tuitando, escrevendo, não, fulano é ladrão, fulano fez isso. Eu não posso, eu não tenho direito de fazer isso. Porque honra é um poder caríssimo e que o Estado Democrático de Direito preserva. Existem instâncias, né? Por exemplo, no âmbito administrativo, o esporte pode, por exemplo, excluir um administrador, mas hoje no Estatuto não existe essa previsão, né? E o Profut exige... A exclusão de um administrador, no atual Estatuto, já existe. Mas enquanto sócio, né? É um procedimento muito lento. E ele só poderá dar-se, dependendo de quem seja o excluído, por exemplo, se for um ex-presidente, em Assembleia Geral. E você há de convir que uma convocação de uma Assembleia Geral, no ano que estamos vivendo, no ano de pandemia, desde março, nós estamos fazendo a proposta de estatuto de forma remota, com teleconferências. Mas isso é um conselho que tem 150 membros efetivos. Uma Assembleia Geral, eu quero crer que o esporte hoje diria que na Assembleia Geral estariam aptos a votar mais de 20 mil, no mínimo. Para a antecipação da eleição, que a eleição será antecipada, nós estamos buscando a ferramenta que dê segurança e consiga coletar dos sócios aptos a sua vontade. Já que o senhor tocou nesse tema da antecipação da eleição, essa antecipação da eleição vai alcançar também o Conselho Deliberativo ou apenas o Executivo? Ela atrapalha o processo de deliberação? Eu acho que a convocação, a antecipação de eleição, ela se dá por alguns motivos. O primacial estamos vivendo um ano absolutamente atípico. Começamos um campeonato, ele foi paralisado e vamos, no mínimo, até fevereiro do próximo ano. Em prol da instituição Esporte Clube do Recife, imaginemos, eu não quero que ocorra, mas imaginemos que nossos opositores, que são candidatos legítimos, ganhem a eleição. Que situação ficaria para eles assumirem o esporte nos primeiros dias do mês de janeiro e levar até o final de fevereiro ou princípio de março o campeonato do ano passado e já se preparar imediatamente para um campeonato pernambucano, para o início de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, etc, etc. Quem ganhar a eleição, mesmo que não sejam pessoas da situação, precisam, em prol do Esporte Clube do Recife, terem condições de saber onde estão pisando. Mais que isso, o presidente Milton Bivar está alongando perfis da dívida do esporte, que implica em assumir e honrar compromissos de pagamento. A pessoa que entrar vai ter que entender que, se assim não for, o patrimônio do esporte vai estar em jogo. O débito que era X, que está parcelado, vai se tornar X mais 3Y. O momento é de amor ao esporte, o momento é de renúncia, o momento é de pé no chão. O maior título que nós vamos ter esse ano, ainda sob a batuta de Milton, e ele vai conseguir fazer isso, a maior contratação é pagamento em dia.
A segunda é, se puder, trazer e pagar. E a terceira, como corolário lógico, é simplesmente não cairmos. Mas essa antecipação de eleição, que é necessária, os esportistas também entendem que é importante, ela atrapalha o processo de votação do novo estatuto? Não, de jeito nenhum, até porque ela virá no bojo, na votação do novo estatuto, ela vai vir nas chamadas disposições gerais e transitórias. Agora, eu vou perguntar agora ao ex-presidente do Executivo, a sua visão como foi presidente. A gente sabe que o estatuto é a lei do clube, e como lei ela tem limites. Então, assim, ela vai estabelecer marcos, vai modernizar, vai garantir instrumentos de controle patrimonial, principalmente, mas o gestor ele vai precisar ir além, né? Então, assim, por exemplo, o Profut ele estabelece que os clubes observem princípios de governança corporativa, né? Transparência, equidade, a accountability, que é prestar contas, responsabilidade corporativa. O que é que o próximo gestor do esporte, diante desse estatuto, vai precisar para que esse estatuto não seja uma letra morta, para que ele realmente funcione? Bem, o próximo gestor do esporte, que ainda terá mandato de 2 anos, porque ele vai ser eleito sob a égide do atual estatuto, ele vai ter que entender que ele pode ousar. Por exemplo, na questão transparência. Eu vou dar um dado recente. Existiu a transação de Rafael. A transação de Rafael, um garoto da base, foi uma transação que acarretou o esporte, neste momento de quase inexistência de recursos, algum recurso e uma precaução para o futuro. Mas se fosse publicado antes, para você ter uma ideia, nós temos um ex-vice-presidente que entrou com uma ação penhorando parte da sede do esporte. Nós não estamos querendo defender fraude a credor, não. Só que esse direito desse cidadão ainda não é nem líquido e certo. E o esporte deve muito. E quando você deve muito, você tem que ter a opção de saber a quem vai pagar. O pessoal do administrativo, que recebe pouco, vai aguentar passar 3 meses sem receber? É muito mais difícil, né? O pessoal do futebol, o pessoal da base, que ainda tem aquele contrato de formação, mas que ajuda o pai e a mãe e mora no CT, ele pode deixar de receber a sua ajuda de custo. Nós podemos deixar aberto o CT sem que exista alimentos, medicamentos, luz. São prioridades. O senhor tocou nesse assunto, era inclusive a próxima pergunta que eu tinha aqui, era justamente situando na história, né? 2001 é um ano que já está ficando bem esquecido, né? Mas ele foi uma crise gravíssima do esporte. E o senhor figura como protagonista do esporte em momentos dificílimos. O senhor era vice-presidente e assumiu a presidência diante da renúncia... Não era vice-presidente, não. Eu era um mero conselheiro. O senhor foi eleito, então, né? No início do ano de 2001, Luciano pediu que eu formasse um colegiado de diretores de futebol, eu formei. Com 2 meses eu disse, Luciano, é muita gente para discutir futebol. Futebol tem que ter um vice-presidente e 2 ou 3. Tem muita gente, eu estou saindo. E Luciano investiu muito, trouxe... Para você ter uma ideia, quando eu assumi, se a memória não está me falhando, sem encargos, a folha do esporte, do futebol, era acima de R$800 mil. Estou falando de 2001. O administrativo estava atrasado 5 meses. Mas mesmo assim, quando eu assumi, nós estabelecemos objetivos. Primeiro, pelo menos de pagar uma folha por mês. Segundo, de pactuar para pagar. Terceiro, onde não podia pagar, vai para a justiça, na justiça a gente vai ver o que é que vai fazer. E graças
a compreensão de Dr. Fábio Koff, o Sport já tinha recebido antecipadamente as cotas de 2001 e 2002. Ele assumiu um compromisso conosco que, quando fôssemos iniciar a disputa da Série B, nós teríamos uma cota de X, R$200 mil. Nós conseguimos um patrocínio master da Exal, que as pessoas que conseguiram tiveram uma bonificação, ficava para o esporte R$54 mil, e nós trabalhamos dentro desse orçamento. Na nossa gestão, nós pagamos 2 folhas a mais do que recebemos, e deixamos o esporte com um elenco. Severino Otávio contratou para ser campeão pernambucano Silvio Criciúma e Adriano Chuva. Eu deixei para ele pronta a negociação com o Valdir Papel e o Elton. E Branquinho foi campeão pernambucano. Branquinho não, nós, esporte do Recife. O presidente do esporte, ele é só o primeiro entre pares, entre iguais. Ele não é mais do que ninguém. Mas aquele momento foi um momento dramático do ponto de vista financeiro, né? E aí o senhor volta agora, 18 anos depois, quase, mais de 18 anos depois, como presidente do conselho. Como é que o senhor compara os momentos, assim? O Sport voltou a viver uma crise financeira grave, muito em decorrência de antecipação de receitas, enfim. O que é que o senhor entende aí que essa reforma do estatuto pode simbolizar de aprendizado, né? Qualquer sócio do esporte, qualquer jornalista, qualquer contabilista que tem interesse em verbas de clubes de futebol, vai entender facilmente. Ele tenta dar um mínimo de freios ao gestor, que o império acabou. É presidencialista, o regime. Mas tem que cumprir determinadas regras, inclusive regras intestinas. Quais são as regras intestinas? São as estatutárias. Presidente Fernando Pessoa, muito obrigado. A gente sabe das suas atribuições aí, e fica muito contente aí em ver o presidente do Conselho Deliberativo se disponibilizando aí para esclarecer a torcida do esporte aí através do Rádio Esportices, pontos tão importantes que dizem respeito ao futuro do clube. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E fica à vontade, não só o senhor, mas outras pessoas também aí da comissão, né, da comissão estatutária. Se quiserem aqui, o espaço está mais do que aberto para esclarecimentos sobre esse assunto tão importante aí para a torcida rubro-negra. Tá bom? Disponha sempre. Isso não agradeça não, porque é obrigação de quem está sentado na cadeira que eu estou. Bom, torcedor, é muito importante esse momento que o esporte está vivendo, porque o futebol, como um todo, ele se transforma. E mais do que nunca é necessário ter um estatuto atualizado. O futebol hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, muito menos é o futebol de 30 anos atrás. Então, o clube que tiver um estatuto obsoleto corre o sério risco de ficar para trás. Não vai ter acesso aí a muita coisa, né? Vai ficar fora das regras de Profut, e o futebol brasileiro está caminhando aí para uma transformação, e o esporte, felizmente, entendeu isso e está fazendo essa reforma estatutária. Vale destacar também que esse movimento de mudança do estatuto, ele é engraçado, porque ele se comporta, cada clube tem a sua realidade, e essa mudança às vezes não é tão simples, às vezes ela é mais fácil. Por exemplo, no ano passado o Internacional fez uma reforma do seu estatuto, uma votação que foi feita, inclusive online, na Assembleia Geral foi feita online. 65,81% dos sócios do Inter votaram a favor das mudanças no estatuto. E dentre as mudanças do Estatuto do Internacional, as que mais se destacam foi a mudança de mandato para 3 anos do Conselho de Gestão e 6 anos para o Conselho Deliberativo, além de uma ouvidoria independente e eleita pelo Conselho Deliberativo. A gente tem aqui também, aqui em Pernambuco, um exemplo
do Santa Cruz, que também está fazendo uma reforma ampla no seu estatuto, que agora, por sinal, está suspenso por conta da pandemia, as discussões não estão acontecendo, mas dentre algumas mudanças que o Santa Cruz está propondo de mudança no seu estatuto, eu destacaria uma que é o incentivo à participação feminina no Conselho Deliberativo, uma cota de 10%. Inclusive no Bahia há também algo parecido. Bahia tem uma cota de 20% na inscrição de conselheiros. Então é uma mudança positiva e que a gente espera aí que também seja abraçada, né, nas mudanças que vão acontecer aqui no esporte. Já outros clubes têm uma dificuldade muito grande para fazer isso. O Vasco está passando por um momento também de discussão sobre a reforma do seu estatuto. Inclusive, essas discussões estão nesse momento paralisadas porque um grupo político dentro do Vasco entrou na justiça para suspender essas discussões. A AGE, o resultado da AGE, né, lá no Vasco, está nesse momento subjúdice. Então você vê que cada clube, dentro da sua realidade, tem dificuldades para mexer no estatuto. O estatuto de clube realmente é um negócio meio complicado, né, Arthur, para a gente não só entender, mas também para alterar, né? São muitos dogmas, às vezes, que os clubes têm, né? Clubes que, às vezes, são muito conservadores, não querem mudar. E o esporte, a gente sabe que é um clube conservador, né? É um clube de 115 anos, é um clube que tem uma mentalidade ainda um pouco conservadora. Pois é, todos esses clubes aí que você listou, eles mostram, assim, esse movimento nacional, né, mostra que isso não é uma atividade isolada do esporte, né? É uma necessidade realmente, principalmente pelo Profut, né? Então, vem como o Profut cria a loteria, enfim, estabelece uma autoridade pública de governança no futebol, parcelamentos e recuperação de dívidas perante a União. Tem uma série de incentivos que vão dar uma sobrevida ao futebol, sabe? Então, de olho nisso, os clubes precisam atualizar os seus estatutos e dar uma nova cara, né? Então, muitos clubes têm aproveitado para se modernizar, né? Criando, por exemplo, estabelecendo cota para mulheres, você nota que é uma abertura importante. Muito. Os clubes hoje são predominantemente masculinos e as mulheres consomem futebol, precisam estar representadas, né? Então, nada mais justo do que trazer as mulheres para opinar, para dizer, enfim, para dar a visão delas sobre os clubes, né? Inclusive, isso é que outras várias alterações que têm sido feitas, né? Sim. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui, Gustavo, que eu acho que isso não basta. Se alterar estatuto não basta. Não, claro. Fazendo um paralelo, eu acho que o presidente menciona isso também na entrevista aí que a gente faz, o estatuto do clube é a lei do clube, é a constituição do clube. E a gente sabe que tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, para retomar uma frase aí que já foi dita por um ex-presidente da República. Então, eu acho que, para além disso, o esporte vai precisar de administradores que de fato modernizem o clube, que de fato abracem os instrumentos que o novo estatuto vai colocar em campo. Então, não adianta a gente achar que o estatuto tem o poder de modernizar um clube por si só. As pessoas também precisam se modernizar, né, Arthur? Pois é, o clube tem que saber o que quer, o clube tem que estabelecer metas, tem que, enfim, ter um programa de ampliação do cultural do clube mesmo, assim, sabe, que abranger todas as áreas. Todo mundo sabe o que é ir na secretaria do clube, o que é depender do clube expedir uma carteirinha nova. É tudo muito lento, sabe? O esporte é pouco digital, o esporte tem pouca agilidade. Então, a nova administração vai precisar dar vida a esse estatuto, fazer com que ele valha mesmo, sabe? Concordo. Então, esse é meu apelo, essa é a minha esperança, de que o estatuto seja um símbolo de um novo esporte, mas que ele não esgota toda a necessidade de atualização que o clube precisa. E eu só queria fazer um pequeno adendo, Arthur, para a gente fechar o bloco aqui. Quando houver essa discussão da AGE, né, que deve acontecer aí, pelo que disse o presidente Fernando Pessoa, já nos próximos dias, né, não está muito longe de acontecer isso, eu queria pedir aos sócios do clube duas coisas. Primeiro, que acompanhem essa AGE, né? Acho que é importante ter uma participação
maciça, né, dos sócios nesse momento. E segundo, maturidade nas discussões. Eu acho que a gente não pode misturar a discussão do estatuto com o pleito eleitoral dentro do esporte. O clima político no clube está pesado, a gente sabe disso, mas eu acho que o estatuto, a discussão estatutária, ela precisa ficar à parte, porque esse documento que está sendo preparado é a carta que vai reger o futuro do esporte aí pelos próximos 10 anos, 20 anos. Talvez ele vai ter que ser revisto aí em menos tempo do que isso, porque o futebol muda muito. E isso vai ser independente de gestão, de situação, de oposição. O esporte vai ter que agora ser pensado de uma maneira diferente. Então, é isso que eu queria pedir aí aos sócios para pensarem com carinho aí, né, quando a AGE chegar. Curtinhas. Milton Bivar abre o jogo. Em entrevista ao repórter Igor Moura da Rádio Jornal, o presidente rubro-negro falou sobre diversos assuntos, dentre eles a situação financeira do clube na pandemia, possíveis reforços, a nova MP do mandante e também confirmou que a eleição no clube vai ser mesmo antecipada. E mais, Milton Bivar não será o candidato da situação à reeleição no final do ano. Nessa entrevista, Milton mencionou estar muito próximo de quitar os salários atrasados com o atual elenco, além de estar conseguindo pagar os acordos firmados com ex-jogadores e ex-treinadores. O presidente ainda afirmou que até o dia 22 de setembro anunciará patrocinador master. O contrato deve ser assinado até a segunda-feira, dia 14 de setembro. E, segundo informações obtidas pelo Rádio Esportices, o novo patrocinador master deve ser uma casa de apostas. E o esporte perdeu o selo de clube formador concedido pela CBF. O rubro-negro perdeu esse certificado pela primeira vez desde 2018, que é um certificado da CBF, que é através da FIFA. Mas segundo o diretor das categorias de base do clube, Emanuel Gaioso, a volta do Leão a ter esse selo não vai demorar. Segundo o dirigente, questões burocráticas de segurança envolvendo o CP do Leão estão sendo resolvidas. Em entrevista ao site Super Esportes, ele disse: está tudo resolvido, aguardando a liberação por parte dos órgãos públicos. O nosso, em breve, será emitido, disse Gaioso. O Sport lançará terceiro padrão terça-feira, dia 15 de setembro, às 19 horas. O evento acontecerá na loja oficial do clube e terá transmissão pelas redes sociais. Esse será o sexto padrão de jogo da Umbro e terá como tema o novo reinado. Torcedor, então vamos aguardar aí, né, o novo uniforme do Leão, que vai estar aí chegando nesta semana. Vamos torcer aí para um uniforme bonito. Bom, torcedor, antes da gente encerrar aqui a tabelinha rubro-negra, nós aqui da Rádio Esportistas queremos fazer um agradecimento muito especial aqui ao nosso amigo André Bruto, que criou aqui a nova identidade visual do Rádio Esportistas, né, que já está estreando aí nessa edição. Você já pode perceber aí que o nosso podcast está com uma capinha aí diferente. E estamos aqui agradecendo aqui ao nosso amigo André Bruto, que gentilmente cedeu esse presente pra gente. Bruto, muito obrigado para você. Saudações rubro-negras, meu amigo. E fique ligado sempre no nosso programa. Valeu, Bruto, e valeu também Lucas Davi, né, que deu uns toques aí pro André Bruto. Verdade. Valeu, Lucas. Valeu, Lucas Davi. Lucas já, inclusive, tá devendo uma visita aqui pra gente, né? Nosso amigo Lucas Davi. Vamos trazer ele aqui pra falar de marketing, né? Pra falar de futebol, que é um cara que entende muito do assunto, né, Arthur? Vamos nessa, vamos trazer o Lucas aí. Vamos trazer. Bom, torcedor, é isso aí. Tá terminando a nossa tabelinha rubro-negra desta semana. Arthur, um abraço, meu querido. Até a próxima. Abraço, Gustavo. Vamos lá. Torcer pra próxima edição. Falar de vitória. Tomara. Um abraço, torcedor. Um abraço, torcedora. Fiquem em paz. Tchau. Torcedor e torcedora, fim de papo nessa edição do Rádio Esportices. E a gente reitera o convite para você seguir nossas redes sociais.
O Instagram é o Esportices Broadcast, o Twitter é o @esportices e o Medium é o medium.com/esportices. Mande seus comentários e nos ajude a fazer crescer ainda mais esse projeto, o podcast que é feito da torcida para a torcida. É isso aí, torcedor, vamos ficando por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo esporte tudo, se cuide e até a próxima. Esportices Broadcast, menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo leão. Tchau, tchau.